vamos falar sobre a força do pensamento. Muitas vezes a gente não tem a noção, vamos dizer assim, do que a nossa mente pode produzir, que os nossos pensamentos podem produzir, e a gente acaba imaginando que não está praticando o mal, ou muitas vezes que não esteja alcançando o bem. O ser humano, ele é um ser muito complexo, mas que funciona de maneira autônoma. Ninguém precisa de pensar para respirar. Todas as funções do corpo humano, elas são praticamente automáticas. A única coisa que nós temos que fazer, sim, é nos mantermos com energias positivas e alimentar o corpo. Tudo o resto, ele é automático. Então, esse complexo, que é o ser humano, ele pode ser avaliado de diferentes formas, de diferentes visões. A visão científica, a visão religiosa, a visão fisiológica, a visão social, moral, holística, por que não? E eu diria assim, que o desenvolvimento científico e os avanços tecnológicos, eles nos levam a convergir a uma visão que nós podemos chamar de componente energético do ser humano, e que trata das suas interfaces e como interage com a natureza e com os outros seres. Então aí nós já estamos falando do pensamento. Componente energético por quê? Porque o nosso pensamento é energia. E aí que as pessoas, às vezes, por desconhecer, cometem os seus deslizes sem saber que estão cometendo. Por quê? Porque todas as consequências advindas da maneira como pensamos, por elas nós também vamos responder. E cada vez mais, vamos dizer assim, se estuda, vamos dizer assim, se procura diagnósticos, se procura teorias sobre essa energia do complexo humano, de como nós pensamos e como agimos, como emitimos essas energias, e como a gente se sintoniza, e como absorvemos essas energias do ambiente. Muitas vezes, a gente ouviu muitas pessoas, que a gente conversa no atendimento, e diz: gostei muito da casa porque a energia é muito boa. Também a gente vê, às vezes, a pessoa que vem aqui e diz assim: bom, eu fui na casa de fulano e a energia era terrível. Então, somos nós que criamos esses ambientes, através do nosso pensamento. Por isso que nós temos que ter cuidado. A base, vamos dizer assim, dos sistemas de autoajuda, de cura, de equilíbrio, de harmonia, ela está na mentalização positiva. Ou seja, na geração de energias positivas, então, ao redor das pessoas, ao redor das coisas. E quando nós falamos de mentalização positiva, nós estamos dizendo que nada mais é do que os nossos pensamentos, aquilo que nós geramos. Se forem positivos, serão bons; se forem negativos, serão maus. Porque a nossa mente, ela é capaz, vamos dizer assim, de criar as energias positivas como as negativas. E vocês sabem disso. Uma hora a gente está gerando energias de amor, está tudo bem. Outra hora alguém nos incomoda e o nosso pensamento agride. A gente acaba agredindo a pessoa através do pensamento. Embora fisicamente não agredimos, mas nós agredimos através do nosso pensamento. Energias, quando se pratica o mal,
essas energias são negativas e elas têm o mesmo endereço, né? Por isso que a gente coloca aqui primeiro, nós precisamos aprender, né, a conhecer e a dominar, vamos dizer assim, os nossos impulsos, aquilo que nos vem, às vezes, nos deixa nervoso e a gente cria energias totalmente negativas. Pitágoras, que foi um grande matemático também, né, ele dizia assim: aprende como uma das tuas primeiras obrigações a dominar-te a ti mesmo. Aprende a te dominar. Então nós temos que aprender a dominar e comandar os nossos pensamentos, coordenar as ideias, as nossas paixões, as nossas emissões, né, de sentimentos, de emoções, e que para a gente chegar a esse domínio, que não é coisa fácil, né, é necessário um esforço individual de cada um. A pessoa que consegue dominar os seus pensamentos, ela domina também os seus nervos, os seus sentimentos, né, as suas ações, né? Ela se acalma emotivamente, ela domina a sua raiva, o seu ódio, né? Ela consegue, vamos dizer assim, não transferir todas as energias más. A pessoa que não tem o domínio dos seus pensamentos, ela também não tem o controle de si própria, né? Não tem controle dos seus atos e acaba sendo uma pessoa impulsiva, ou seja, que toma decisões inadequadas, inesperadas e em momento também inadequado. E isso é uma verdade. Então, é muito importante a gente pensar primeiro, né? Só depois, então, se expressar, tentando assim evitar falar aquilo que não deve, falar aquilo que depois que tu falou tu já vai te arrepender, né? A pessoa que fala tudo que vem à sua cabeça, né, à sua mente, sem filtrar o seu pensamento, ela é uma pessoa, poderíamos dizer assim, inconsequente, que os seus atos serão inconsequentes. Sejam, vamos dizer assim, qual for os nossos pensamentos, nós só podemos expressar eles através da palavra. E após a gente filtrar então as ideias, selecionando os assuntos, a fim de que eles sirvam de instrumento para a paz, para a alegria, para o bem. Buda também tem uma citação que eu trouxe para vocês, e ele diz assim: tudo que somos é resultado do pensamento. Se uma pessoa fala mal e age com maus pensamentos, o sofrimento o segue, como as rodas que seguem os pés dos bois que puxam o carro. Aí ele fala ao contrário, né? Se uma pessoa fala e age com bons pensamentos, a felicidade o segue, como a sombra que nunca o abandona. Então, está bem claro aqui, né? Se praticando bem, você vai manter um ambiente legal. Se você tiver maus pensamentos, o seu ambiente não vai ser legal. E se nós somos resultados, vamos dizer assim, do que pensamos, né? Para se sentir melhor, nós temos que, então, gerar bons pensamentos através da nossa mente. A nossa mente, ela é uma usina que fica gerando energia. A mente, ela faz o entendimento, o desentendimento, né? Ela conhece a bondade, a maldade, a paz, a guerra, tudo isso ela conhece, a tristeza, a alegria, né? A harmonia, a desarmonia, né? O bem e o mal, ela conhece, ela sabe. Basta que a gente se concentre e se dirija para que ela, então, se mantenha de maneira harmônica. Cuidando, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos, nós estaremos mudando
mudando, vamos dizer assim, nós mesmos estaremos mudando o rumo da nossa vida. Com certeza seremos boas, melhores pessoas, né? E isso, com certeza, é notado também. Às vezes nós nos deprimimos, entramos em depressão, porque nós estamos enviando sistematicamente nossos pensamentos negativos. E muitas vezes pensamentos negativos para nós mesmos. Tem uma outra citação do pai da psicologia, William James. Ele afirma assim, ó, a maior descoberta da minha vida, isso é um pensamento dele, né? A maior descoberta da minha vida é que os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, os seus pensamentos, podem alterar a própria vida. Isso é um fato, é verdadeiro. Nós sabemos que não é fácil, vamos dizer assim, evitar pensamentos negativos, mas apesar disso, nós podemos, com o esforço de cada um, né, policiar os nossos pensamentos e até mesmo evitá-los. Essa seria o melhor a adotar. E aí vocês poderiam perguntar, mas como que nós vamos evitar então essas mensagens negativas, né, quando elas tomam contas, vamos dizer assim, e que nós não conseguimos evitá-las, né, tomam conta dos nossos pensamentos? Em primeiro lugar, nós devemos afastar os nossos pensamentos, né, substituindo por pensamentos positivos, pensamentos bons. Pensando em algo agradável que tenha nos acontecido, ou que a gente espera que aconteça, lembrando das coisas boas pelas quais a gente já mereceu, né, elogio das outras pessoas, lembrando também que a melhor maneira da gente esquecer os males, né, é trabalhar a mente e trabalhar em favor das outras pessoas, ou seja, fazendo a caridade. O trabalho ele ajuda na nossa saúde, na nossa saúde mental principalmente, né? Porque estando envolvido com o trabalho, nós não teremos tempo para divagar com outros pensamentos, né? Na maioria às vezes em desarmonia total até com o próprio universo. E quando nós não temos nada para fazer, todos vocês sabem, né? A gente pensa bobagem, a gente pensa coisas que não deveria estar pensando. Porque a mente vazia é uma mente sujeita à obsessão. Ela está sujeita à doença, ela está sujeita à depressão e assim por diante. Um antigo ditado grego, que vocês todos conhecem, né, ele já nos dá, vamos dizer assim, o caminho. Mente sã e corrupção. Esse é o caminho ideal. E que a gente pode dizer para vocês também, né, isso está no Evangelho, tem um outro método, né, orai e vigiai. Né. É necessário, vamos dizer assim, a vigilância constante sobre a nossa sintonia mental e espiritual, para que não nos deixemos levar pelos pensamentos inadequados que tomam conta da gente, né? Pelas vibrações negativas, né? Pelos sentimentos muitas vezes menos dignos e pelas emoções muitas vezes descontroladas. Né? Sem o vigiar é tudo ao contrário. Né? Nós estamos expostos a todas as energias degenerativas. E é preciso, vamos dizer assim, que a gente inicie um processo de absorção de energias, né? Ao contrário, que a gente evite a absorção de energias negativas, que por sua vez elas acabam forçando, né, o nosso estado de desequilíbrio. Elas nos levam à doença, nos levam ao desequilíbrio. E isso, sim, a pessoa desequilibrada, ela está sujeita a doenças, né, físicas, psíquicas, né, e até espirituais. Muitas vezes nós damos lugar para uma obsessão espiritual. Mas o inverso, a gente diz que é verdadeiro, né? A vigilância
dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a sintonia, né, que permanecendo elevada, voltada para o bem, para o amor, para a caridade, ela permite que fiquemos então sincronizados, né, e absorvendo as energias equilibradas, que nos traz o bem-estar, nos traz o bem físico, psíquico, o bem espiritual e aquela sensação agradável, né, de estar em sintonia com energias elevadas. Essa recompensa ela é imediata, né, de quem pratica o amor, a caridade. E tem o Divaldo Franco, acho que todos vocês já ouviram falar, um grande orador espírita, né, em que ele também diz assim, ó, quem ama já mudou a sua maneira de pensar e não adoece. Vamos lembrar então as palavras que expressam pensamentos agradáveis, né? Vamos vigiar a nossa mente, né, os nossos pensamentos, para que saiam das nossas bocas as boas palavras, né, e de nosso coração as boas atitudes. Devemos sempre ter em mente que a harmonia é o equilíbrio que nos envolverá e que depende a cada instante, né, apenas da nossa vontade, da nossa atitude mental e dos nossos pensamentos. Que na vida prática, né, a ligação com Deus, ela se faz com a aplicação das virtudes, não com os vícios e com os defeitos. O exercício constante do bem, do amor ao próximo, aquilo que Cristo nos deixou como legado, né? E não esqueçam nunca dessa verdade. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas e os únicos criadores de tudo o que nos acontece, quer de bem ou quer de mal. Até a palavra que está lá no fundo, né, de Chico Xavier, ele diz isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e o nosso bem-estar depende somente de nós, de mais ninguém. Então, finalizando, só recapitulando, orar e vigiar, né? Sabendo que a nossa mente, então, ela produz energias e que essa energia pode ser boa, pode ser mal, dependendo de como nós as produzimos. Orar para termos a proteção, então, dos bons espíritos, vigiar os nossos pensamentos e atitudes, para mantermos a harmonia, o nosso equilíbrio, e que os dois juntos, né, nos proporcionem energias boas, que nos proporcionem a paz interior, a saúde física e mental, espiritual. Vigiemos a nossa mente, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e coloquemos Jesus como o sol das nossas vidas, que nos ilumina e que nos aquece. Sabendo sempre que Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso exemplo e Ele é o nosso guia. Você quer se sentir bem, quer ter bons pensamentos? Siga Jesus, que você está no caminho certo. Esse é o que eu trouxe para vocês, né, para a reflexão durante a semana. E vou pedir mais uma vez, então, que nos concentremos e podemos. A gente sempre, eu pelo menos, né, nesse momento, sempre digo para as pessoas que coloquem no seu pensamento as coisas boas, aquilo que vieram buscar, que coloquem no seu pensamento aquela pessoa a qual querem ajudar, e que, assim fazendo, elas estarão aqui e receberão as mesmas energias que vocês, levando essa energia através do vosso pensamento para o vosso lar, fazendo lá a harmonia, a limpeza, e buscando, através de pequenos gestos, sermos felizes e gerarmos sempre o pensamento adequado para o nosso caminho
busca do nosso progresso espiritual.